Bom, essa aqui é a minha quinta ou sexta vez tentando gravar esse vídeo, então eu já fiz essa introdução diversas vezes, mas espero que dessa vez seja mais sucinta. Faz muito tempo que eu não apareço aqui, motivos diversos, mas o principal é que eu tenho feito minha graduação em História e eu tenho estado muito feliz por seguir esse caminho, mas isso me acarreta menos tempo para aparecer nesse canal. Não justifica as aparições anuais, mas justifica em certa medida algumas coisas. Eu ainda acho que é extremamente necessário fazer algumas pontuações sobre a nossa conjuntura política e, nesse sentido, eu venho aqui reagir a um padre falando sobre os perigos do comunismo no Brasil. Vamos lá e vamos ver o que espera a gente, mais uma vez pra mim, porque, bom, a gravação anterior deu problema. Vamos assistir. Onde está a incompatibilidade, né? E qual é o verdadeiro perigo do comunismo para o Brasil? Você vai dizer assim, padre, mas não tem perigo. Olha só. Perceba, a grande questão aqui é que ele já começa traçando o inimigo interno que ele quer definir. Narrativa que foi comum na Alemanha dos anos 30, que é definir esse inimigo. Lá eram os judeus, aqui os comunistas. Lá também foram os comunistas em certa medida, mas aqui muito mais. Também perceba a ambientação do vídeo. Essa construção de narrativas e de semiótica que passa até mesmo pela música utilizada que gera um certo medo. Então, a ambientação é importante na construção dessa narrativa também, tá? As nossas instituições são sólidas e se eles tentarem implantar uma ditadura, o Congresso não vai aceitar, o Exército não vai aceitar, vai acontecer alguma coisa. Acho isso interessante. Acho importante como essa narrativa se diferencia da narrativa bolsonarista de que as instituições são vendidas. Por quê? Padres, grandes capitalistas, ou seja, todas essas pessoas que fazem parte da verdadeira dominação de classe no país, sabem que as instituições são burguesas e elas defendem o interesse do Estado burguês. Elas não têm que atirar pedras. O bolsonarismo também sabe disso, mas prefere construir uma outra narrativa porque isso é mais fácil para dominar ali a grande massa que o bolsonarismo tem. A Igreja Católica não precisa fazer isso, porque a Igreja Católica é uma instituição firmada há muito tempo. Sim, mas será que você está enxergando onde está o verdadeiro perigo? Quando Nossa Senhora apareceu em Pesqueira, o Papa Pio XI tinha acabado de publicar uma encíclica de 1931. Nossa Senhora apareceu em 36, 5 anos antes, o Papa publicou uma encíclica chamada Essa encíclica é importante. Ele vai mencionar e vai utilizar um argumento de autoridade muito comum à Igreja Católica, porque afinal, toda narrativa cristã gira em cima de um grande argumento de autoridade, que é a existência desse Deus. E aí, a existência ou não, não é a discussão aqui. Eu tenho minha crença, você tem a sua, as pessoas têm as dela. Marx nunca tratou de religião e eu sempre gosto de bater nessa tecla aqui nesse canal. Mas a grande questão é que ele não vai basear a sua argumentação em argumentos sólidos, mas sim num argumento de autoridade. Aqui, no caso, o Papa Pio XI e a sua encíclica, que é o 40º Annio. Enfim, vamos ver o que ele tem para falar dessa encíclica e rebater algumas coisas. 40º anno. A 40º anno é uma encíclica que o Papa Pio XI publicou 40 anos depois da encíclica famosa de Leão XIII, Rerum Novarum, por isso ela se chama 40º anno. E nessa encíclica, ele chama atenção no número 120 para um socialismo que é tão incompatível com o cristianismo como o comunismo. Veja, a Igreja não aceita nem o comunismo nem o socialismo. O Papa, né, diz no número 119 que... Só antes dele ler, eu queria dizer que, de fato, existem, assim como no marxismo, dentro da Igreja Católica, várias linhas e várias vertentes. A Igreja Católica é uma das que mais ajuda os militantes do MST. Meus pais já foram muito ajudados pela Igreja Católica em coisas que eles tinham para fazer pelo movimento, seja com comida, local para dormir, enfim. Existem várias linhas, mas de fato, essa encíclica fala que a Igreja Católica é de fato contra o socialismo. O que o padre aqui deixa de mencionar é que
são os motivos do porquê a igreja é contra o socialismo e também outra ideologia. Eu estou com a encíclica aberta aqui e eu queria ler o trecho, a segunda vez que o socialismo aparece no texto. Ele aparece 34 vezes, mas a segunda vez que a palavra socialismo aparece já desmistifica tudo que esse padre vem falando. E por que desmistifica? Veja só, diz o seguinte: conheceis, veneráveis irmãos e amados filhos, e sabeis perfeitamente a admirável doutrina, que tornou a encíclica Rerum Novarum digna de eterna memória. Nela, o bom pastor, conduído ao ver a miserável e desgraçada condição em que injustamente viviam tão grande parte dos homens, tomou animoso a defesa dos operários que as condições do tempo tinham entregado e abandonado indefesos à crueldade de patrões desumanos e à cobiça de uma concorrência desenfreada. Não pediu auxílio nem ao liberalismo, nem ao socialismo, pois que o primeiro se tinha mostrado de todo incapaz de resolver convenientemente a questão social, e o segundo propõe um remédio muito pior que o mal. Perceba, o padre esquece de mencionar o liberalismo, convenientemente. De fato, o Pio XI menciona o socialismo aqui, mas também menciona o liberalismo e fala que nenhuma dessas duas são caminhos para a Igreja Católica. E por que não são? Porque eles creem na graça, creem no poder divino, e através do poder divino, mais uma vez, e ele menciona que o bom pastor, conduído a ver a miserável e desgraçada condição em que viveu injustamente tão grande parte dos homens, tomou a defesa dos operários. Bom, eu acho que diz muita coisa. E embora a igreja não se declare socialista, porque de fato não ela tem muito mais alinhamento com algumas perspectivas do campo do que com o campo liberal. Continuemos o vídeo. Católico e socialista são termos contraditórios. E no número 120 ele lança um alerta. O socialismo educador. Ou seja, socialismo na educação. Veja, eu vou ler para você a encíclica. Essas doutrinas que nós, de novo e com nossa suprema autoridade, declaramos e confirmamos, devem aplicar-se também ao novo sistema de socialismo prático ainda mal conhecido, mas que se vai propagando nos meios socialistas. Propõe-se ele à formação das inteligências e dos costumes. Perceba, ele vai tentar bater aqui, não vai citar nominalmente, mas numa ideia de hegemonia que é muito trabalhada pelo comunista italiano Antonio Gramsci. Não é? Essa ideia que é muito contida na célebre frase de não tomar quartéis, mas sim escola. Por quê? Por que ele vai bater nisso? Porque a área da educação, o campo da educação é um campo de disputa, tanto dos burgueses, quanto dos socialistas, quanto do próprio clero. E se entende que quanto menos pessoas nessa disputa, menos pessoa nesse campo, melhor, para a dominação da ideologia, para a dominação da consciência humana. A grande questão é que atualmente, qual é o grupo que domina esse campo? Os burgueses. Não é a Igreja Católica mais. Já foi em determinado período, mas não é. Então, entenda que é muito por isso, para a eliminação de um concorrente, que se bate nessa tecla. É aquilo que eu denunciava no meu curso de marxismo cultural, lembra? É isso aqui. Ele diz, e ainda se faz particular amigo da infância e procura aliciá-la. Abraça todas as idades e condições para formar o homem socialista. Eu acho engraçado as diversas coisas de que esse padre acusa o socialismo, de aliciar crianças. Enfim, mas entenda, a construção de uma nova sociedade passa também pelas crianças. A Igreja Católica faz isso ensinando seus valores desde pequeno. Ou seja, o batizado, enfim, as diversas outras práticas que a Igreja tem com crianças também são formas de ensiná-lo valores que a Igreja acredita serem corretos. Eu posso não acreditar que esses valores não são corretos, assim como o padre acredita que os valores do socialismo não são. Mas, de fato, a construção de um novo tipo de pensamento passa pelas crianças, porque é a partir dela que a semente de uma nova cultura é germinada. Ponto.
que há de constituir mais tarde a sociedade humana plasmada pelo ideal do socialismo. Ou seja, o Papa Pio XI, 5 anos antes de Nossa Senhora aparecer em Simbres, está dizendo que existe aqui um problema, algo de novo que estava surgindo, que o comunismo, ele tomou o poder na Rússia pela violência, em tantos os lugares por guerras, mas estava se delineando em 1931 um socialismo que viria pela educação, que seria amigo de nossas crianças, para aliciá-las e formar o homem socialista. Eu acho isso importante. Eu detesto esses jargões prontos que muitos marxistas utilizam, como em Cuba nenhuma criança dorme na rua. Detesto esses jargões prontos, mas em alguns momentos eles são necessários ser utilizados. Os capitalistas deixam a maioria das crianças, deixam a maioria dessas pequenas pessoas à mercê de uma sociedade que a joga ao limbo, ao léu, não é? Em Cuba isso não acontece. No socialismo isso não acontece. Então, eu acho engraçado as contradições que aparecem em vídeos como esse. Vejam, eu acho que nós, aqui no Brasil pelo menos, não precisamos temer tanto o comunismo que possa estar sendo implantado pelas armas. Por exemplo, o que há de preocupante num movimento como o MST não é se ele tem ou não tem campos de treinamento armado. Não tem. O MST não tem. Inclusive, o MST é um movimento de reformismo, né? Ele luta pela reforma agrária. E como diria Gessé de Souza, a gente só não fez isso aqui ainda porque a nossa elite é uma elite do atraso. A reforma agrária é um processo capitalista. Aconteceu nos Estados Unidos e poderia acontecer no Brasil, até porque é constitucional, mas não acontece porque essa elite não deixa. Mas perceba, assim como o marxismo e assim como as diversas ideologias políticas ao redor do mundo, a Igreja Católica também tem suas vertentes, também tem suas linhas de pensamento. E grande parte dessas linhas são profundas aliadas do MST, profundas aliadas do Movimento Sem Terra, tá? Esse cara, esse padre, não representa essa parcela da Igreja Católica que é muito importante para a luta social. Representa uma ala ligada aos ideais burgueses, à manutenção do status quo. E é isso. Se eles têm ou não têm arsenais de armas, tudo bem. Isso daí pode ser, de fato, é preocupante, mas não é o mais preocupante. O mais preocupante são as escolas e as universidades que eles têm. Nenhuma. Tirando a escola de formação Florestan Fernandes, nenhuma. O MST não possui nenhuma universidade e escola. E aí, se for falar das universidades federais, conviver em um campus de uma federal é perceber que existem muito mais liberais, até dentro de uma faculdade de história que é a minha, do que socialistas e comunistas. E quando não liberais, anarquistas. E eu não sei em que nível um é pior que o outro. Mas falando de professores, muito mais liberais. Questão de alunos, a maioria nem se engaja. O mais preocupante está no fato que eles educam. E o mais preocupante, sabe o que é? Ainda, é que não precisa das escolas do MST e nem das universidades. Por quê? Porque os campos universitários do Brasil, sejam eles estatais, sejam eles particulares, se tornaram grandes escolas de doutrinação comunista. Olha que carinha bonita. Enfim, se as universidades federais, que são apoiadoras desse pensamento crítico, de fato não tem tantos socialistas assim, o que dirá campos de universidades privadas? Olha, eu não sei. Eu passei no Enem e de fato não sei, mas me parece que não existem tantos socialistas empenhados dentro de universidades particulares
cujo único objetivo é formar por um mercado de trabalho que, olha só, é capitalista. Então, me parece que não. E socialista. Ah, padre, pelo amor de Deus, o senhor fica... Teoria da conspiração. O senhor fica vendo coisa onde não existe. Como não, onde não existe? Pera lá. Vamos pegar um exemplo. É que as pessoas não param para analisar filosófica e profundamente as coisas. Vamos lá. Senhores, um pouquinho de filosofia. Aguenta as pontas comigo aqui. Vamos lá. Vamos pensar. Em que consiste a epistemologia marxista? Muitas coisas. Mais Ou seja, específico. como é que um marxista pensa a verdade? Lhe digo, padre, um marxista, como eu, pensa a verdade partindo das condições materiais e não das condições idealistas, ou seja, parte da realidade para o pensamento e não do pensamento para a realidade. É a partir da análise e da conjuntura política da sociedade que o marxista vai definir o que ele considera como verdade, o que é a verdade daquele tempo, porque, mais uma vez, a verdade é mutável, ela não é estanque no tempo. Para um marxista, não existe verdade. Existe. De fato, a verdade existe. Ela não é estanque, ela é mutável, mas ela existe. O que existe é luta pelo poder. A luta pelo poder é uma verdade. Ponto. Ou seja, para o marxista, o mundo real é o mundo do materialismo. Então quer dizer o seguinte, o mundo de verdade é aquilo que ele chama de infraestrutura. Perceba a confusão aqui. Para os católicos, para a grande maioria dos católicos, a ideia de materialismo é distorcida, porque eles entendem materialismo como a mera busca por coisas materiais, dinheiro, status, poder. Isso é materialismo, são bens materiais. É isso que boa parte dos cristãos acreditam. Não pessoas, não padres, né? A maioria dos padres entende a diferença entre o materialismo que a igreja acredita e o materialismo marxista. Mas alguns cometem essa confusão e esse padre faz isso. O materialismo de Marx não tem nada a ver com bens de consumo, com bens materiais. Tem a ver com a realidade material que dita a infraestrutura, que é o que ele vai citar. Ele vai trabalhar com superestrutura e infraestrutura. A superestrutura é a dominação, é a imposição de uma ideologia que dita como a infraestrutura vai funcionar. E aí, isso dentro de várias perspectivas. O Marx trabalha com a perspectiva econômica, mas não é só ela que existe. A cultura é definida pela superestrutura, a música, o modo de se vestir, muitas coisas são definidas pela superestrutura. Enfim, é isso. As relações econômicas e a luta pelo poder. Então o negócio é o seguinte, o que realmente existe é interesse econômico. Ponto. Agora, Ponto não. filosofia, educação, etc, etc, tudo isso é superestrutura. Superestrutura quer dizer o quê? Quer dizer um conjunto de ideologias que mantém o sistema. Perceba, ele até dá uma definição ali malemado que é superestrutura. Tá indo no caminho certo, mas ele utiliza isso para construir uma narrativa que vai contra o que o Marx prega. Prega no sentido de defende, né? Então, é complexo e é interessante perceber como a verdade é distorcida para se enquadrar no discurso deles. Então, a Igreja Católica tradicional, a filosofia tradicional do Ocidente, a filosofia grega, né, tomista, o sistema da moral, etc e tal, as artes, tudo isso mantém de pé o sistema de opressão. Não, mas pergunto, mas a Igreja Católica ela prega a verdade ou não prega? Verdade não existe, o que existe é interesse econômico. Então, isto que os marxistas pensam, como é que ele é ensinado para a sua criança, seu filho? Não é ensinado, até porque eu acho que as crianças não têm
ainda o discernimento para entender o que é superestrutura e infraestrutura. Mas enfim. Para sua família. Como é que isso chega na sua casa? Não com esse palavreado aqui, mas é simplesmente com o treinamento. Como macaquinhos, nós somos treinados para a todo momento, quando alguém me apresenta uma ideia, ao invés de perguntar se ela é verdadeira ou não, você pergunta o que é que ele está ganhando com isso. Perceba, esse é um tipo de narrativa completamente diferente da narrativa do MBL, por exemplo, que é o de vamos questionar tudo. Por quê? Por que isso? É muito mais fácil para a dominação da Igreja Católica que não se questione, porque a Igreja Católica já está dominando a sociedade há mais de 2000 anos. Então não é interessante para ela que se questione. É muito mais fácil virar e falar, olha, não questione, não pergunte quais são os interesses por trás dessa ideia, apenas pergunte se ela é verdadeira ou não. Mas perceba, perguntar se uma ideia é verdadeira ou não parte do princípio que eu também tenho que saber quem emite essa ideia e quais cores são impressas nessa ideia, porque todo mundo faz parte da construção de uma narrativa. Então perguntar se é verdade ou não é questionar também quem é o comunicador, quem é a pessoa que emite essa ideia e o porquê dela estar emitindo essa ideia. Não, aí tem uma pegada. E aí você se acha crítico, você se acha inteligente, né? Porque veja só, eu descobri o interesse. Por que é que Padre Paulo Ricardo ele propaga a consagração à Nossa Senhora? É porque ele quer manter o sistema capitalista opressor, fazendo com que as pessoas se acorrentem. Não, às vezes é só porque o padre quer ganhar dinheiro com um vídeo sensacionalista na internet mesmo. Tem nada a ver com manter o sistema, tem a ver com se aproveitar do sistema, mas não necessariamente que você que vai manter esse sistema com unhas e dentes. Talvez também. Né? Usem correntes e sejam escravos. Deve ter algum interesse por trás disso tudo. Ele deve estar ganhando muito. Quem que está pagando ele? O que é que dá ele? Né? Eu acho que o YouTube tá pagando ele. Eu queria muito saber para onde vai o dinheiro da monetização desses vídeos aqui, porque são vários anúncios que eu vi antes de começar, mas eu tenho quase certeza, estou intuindo, que não vai para os fiéis que precisam, nem para a Igreja Católica. Eu acho. Alguém está pagando ele? Deve estar ganhando muito. Deve estar ficando rico. Vejam, ninguém faz a pergunta contrária. Senhor marxista, quem é que diz que todo discurso tem um interesse por trás? Não é o senhor? Muito bem, qual é seu interesse? Te respondo, padre, o meu interesse é acabar com a dominação de classe, é acabar com esse sistema que mantém tantas pessoas na miséria em função de manter outros tantos ricos, bilionários, trilhardários. É contra isso que eu luto diariamente. O meu interesse é acabar com esse sistema de dominação que apenas faz com que as pessoas entendam, se entendam como sendo uma engrenagenzinha que pode ser substituída a qualquer momento. É contra isso que eu luto todos os dias. E o senhor, padre, contra o que luta? Porque veja só, eu sou um idiota que crê que a verdade existe. O senhor é sabichão e crítico. A verdade não existe. O que existe é interesse, não é isso? Não. Então, eu, idiota, creio que a verdade existe e fico procurando ela. E o senhor é espertão e crítico e diz que a verdade não existe. O que existe é interesse. Agora eu acredito que o senhor está sendo sincero, seu marxista. Sabe por quê? Porque onde os marxistas chegaram no poder foi o que eles comprovaram, de fato, que eles fizeram tudo isso por interesse próprio, porque a única coisa que eles queriam era... Aí a pergunta que fica é, a Igreja Católica não possui nenhum tipo de escândalo. A gente tem 2 papas, o Papa Francisco e o Ratzinger, que abdicou do cargo, mas não existem
escândalos na Igreja Católica, nem de corrupção, nem de outro tipo. É uma pergunta. Chegar no poder e se refestelar na corrupção. A única coisa que eles fizeram. Claro, fazendo a propaganda de que ele está fazendo bem para os pobres. Enfim, acho que já falei muito. E só queria dizer que sejamos cada dia mais socialistas, cada dia mais marxistas, porque só assim é possível acabar com os privilégios de uma classe tão mesquinha quanto a classe burguesa e contra essa parcela da Igreja Católica. Até a Revolução.